A chuva batia contra as paredes de vidro da mansão, cada gota ecoando como um aviso do céu. Elisa Holloway, grávida de 6 meses, estava tremendo ao pé da escadaria de mármore. Seu marido, Chase, erguia-se acima dela, com o rosto vermelho de fúria e o cheiro forte de uísque no ar. Você arruinou minha vida, gritou ele, sua voz cortando a tempestade. Ela pressionou a mão contra a barriga inchada, a voz trêmula. Por favor, Chase, pare de gritar. Você está assustando o bebê. Mas Chase não estava ouvindo. Ele nunca ouvia. Para o mundo exterior, ele era um milionário refinado, um magnata do mercado imobiliário, adorado pela imprensa. A portas fechadas, ele era completamente diferente. Cruel, impaciente, obcecado por controle. Naquela noite, seu temperamento havia ultrapassado o limite. Elisa se recusou a assinar os papéis que lhe davam controle total sobre os bens conjuntos. Ele chamava isso de negócios. Ela chamava de traição. A discussão se tornou brutal em segundos. Ele agarrou seu braço, apertando até ela gritar. Você acha que pode me deixar? Ele cuspiu, empurrando-a para trás. Seu pé escorregou no mármore escorregadio. O mundo girou por um instante. Silêncio. Em seguida, o baque repugnante do corpo dela batendo na escada. O grito dela foi abafado pelo trovão. Uma poça de sangue se espalhou sob ela, escura e crescente. Chase congelou, com os olhos arregalados. Não por culpa, mas por medo. Não, não, não. Você não pode morrer, ele murmurou, sacudindo o ombro dela. Os lábios dela se moveram, um sussurro quase inaudível. Nosso bebê. Então seus olhos se fecharam. Ele ficou ali por um momento, respirando com dificuldade. Então algo dentro dele se transformou em um cálculo frio. Ele limpou as mãos, ajeitou a camisa e ligou para o motorista. Houve um acidente, disse ele secamente. Limpe isso antes que a imprensa descubra. Ele não olhou nenhuma vez para sua esposa, deitada imóvel no mármore frio. Quando a ambulância chegou, Chase já tinha ido embora. Os paramédicos encontraram Elisa quase morta. O pulso fraco. Um deles sussurrou. Se não a levarmos para o hospital agora, ela perderá as 2 vidas. Eles a levaram às pressas para a noite tempestuosa, com as sirenes gritando pela cidade. No hospital, a voz do médico quebrou o silêncio. Nós a salvamos, mas o bebê não sobreviveu. O coração de Elisa se partiu naquela sala estéril. Seu corpo inteiro tremia, não de dor, mas da constatação de que o homem que ela amava havia matado tudo o que ela mais amava. Em algum lugar do outro lado do oceano, em uma propriedade isolada na Suíça, um telefone tocou no meio da noite. A mão trêmula de um homem idoso atendeu. A voz do outro lado sussurrou as palavras que despertariam uma tempestade adormecida. Senhor, é sobre sua filha. Foi naquela noite que o mundo descobriu o que acontece quando o monstro machuca o filho da mulher errada. O hospital cheirava a antisséptico e tristeza. Máquinas bipavam em ritmo lento ao lado da cama de Elisa, cada som lembrando-a de que ela estava viva, enquanto seu bebê não estava. O sol da manhã se espalhava pelas persianas, pintando seu rosto pálido com uma luz frágil. Suas mãos, antes trêmulas de esperança, agora estavam imóveis. Quando ela tentou falar, apenas um sussurro quebrado escapou. Meu bebê, ele se foi. A enfermeira evitou seu olhar. Sinto muito, senhora Holloway. Fizemos tudo o que podíamos. Aquele nome, Holloway, cortava mais fundo do que qualquer ferida. Ela desejava poder arrancá-lo de sua alma. Cada respiração parecia vidro em seus pulmões. As palavras do médico ecoavam em sua cabeça. Você sobreviveu, mas o trauma foi grave. Ela tinha hematomas dos ombros às costelas, uma fratura no braço e um coração partido que a medicina não podia curar. Chase não a visitou. Nenhuma vez, mas sua equipe de relações públicas sim. 2 homens internos caros chegaram naquela tarde carregando um envelope legal. O Sr. Holloway manda lembranças, disse um deles, em tom frio. Ele quer garantir que a mídia não interprete mal o incidente da noite passada. Ele preparou uma declaração para você assinar. Elisa olhou para os papéis. Dizia que ela havia caído acidentalmente e que seu marido imediatamente chamou ajuda. Sua mão tremeu. Ele me bateu, disse ela baixinho. O sorriso educado do homem congelou. Senhora Holloway, não vamos deixar isso se tornar emocional. Se você assinar isso, receberá cobertura médica completa e um acordo privado. Se você recusar, sua voz foi sumindo, afiada como uma faca. A enfermeira, uma mulher mais velha chamada Clara, deu um passo à frente. Ela não está em condições de falar sobre isso agora. O homem trocou um olhar e saiu.
Clara permaneceu ali, com os olhos suaves de pena. Você deveria descansar, querida. Mas Elisa não conseguia descansar. Naquela noite, ela ouviu sussurros no corredor, repórteres tentando entrar, funcionários do hospital fofocando sobre o escândalo do milionário. Nem mesmo os sedativos conseguiam entorpecer seus pensamentos. Quando ela finalmente adormeceu, pesadelos invadiram sua mente, as mãozinhas de seu bebê escapando, a voz de Chase ecoando como um trovão. 3 dias depois, o hospital deu alta a ela a pedido da família. 2 guardas a acompanharam até a saída dos fundos para evitar as câmeras. Um carro de luxo a esperava. Não era de Chase, mas de seus advogados. Ele não veio pessoalmente. Em vez disso, enviou um bilhete. Você ficará na Casa do Lago até que as coisas se acalmem. Não entre em contato com ninguém. A Casa do Lago era linda e parecia uma prisão. Sem telefone, sem internet, sem visitas. As janelas davam para águas calmas e vazias. Todas as noites, Elisa acordava com o som de seus próprios gritos. A dor a consumia até que ela mal reconhecia seu reflexo. Mas uma pessoa não a havia esquecido. Na 5ª noite, alguém bateu à porta. Clara, a enfermeira, entrou, com os olhos cheios de urgência. Não posso ficar muito tempo, sussurrou ela, colocando o envelope nas mãos trêmulas de Elisa. Ele precisava saber. Elisa franziu a testa. Quem? Seu pai, disse Clara. Richard Monroe. O nome a atingiu como um raio. O homem com quem ela não falava há 10 anos. O homem que ela culpava pela morte de sua mãe. Não, sussurrou ela. Ele não pode saber. Ele não deve saber. Mas Clara apertou sua mão gentilmente. Ele já sabe, querida. Ele está vindo. Um final emocionante. E quando Richard Monroe veio buscar sua filha, ele não trouxe flores. Ele trouxe uma guerra. A neve caía silenciosamente sobre Genebra enquanto uma limusine preta subia uma estrada de montanha em direção a uma propriedade isolada. Dentro dela estava Richard Monroe, cabelos grisalhos, expressão esculpida em pedra. A mensagem da enfermeira Clara ainda queimava em sua mente. Sua filha está viva, mas perdeu o bebê. As palavras o atingiram mais profundamente do que qualquer fracasso nos negócios jamais poderia. Ele não via Elisa há mais de 10 anos. 10 anos de distância, culpa e silêncio. Aos olhos do mundo, Richard Monroe era um fantasma. O bilionário recluso que outrora construiu impérios na Europa e na América, e depois desapareceu após a morte da sua esposa. Mas por trás desse desaparecimento silencioso estava um homem esmagado pelo arrependimento. Ele perseguiu o poder enquanto a sua família se desmoronava. Quando a sua esposa Laura levou a filha e desapareceu, ele disse a si mesmo que era o melhor. Mas saber que Elisa tinha sido espancada quase até a morte destruiu qualquer paz que ainda lhe restava. O carro atravessou os portões de ferro forjado de sua mansão. Sua assistente, uma mulher calma chamada Evelyn, esperava perto da porta. Senhor, a equipe de investigação reuniu tudo o que o senhor pediu, disse ela suavemente. Informações sobre Chase Holloway, sua empresa, ativos, contas offshore, tudo. Richard assentiu lentamente. Ótimo. E a menina? Ela está na casa do Lago dos Holloway. Ele a mantém isolada. Sem telefone, sem contato com a imprensa. Pela primeira vez em anos, sua compostura se quebrou. Ele a está aprisionando, murmurou, com a raiva cintilando sob sua calma. Ele se virou para a lareira, olhando para as chamas. Quando eu tinha a idade dela, achava que o poder poderia proteger as pessoas que eu amava. Eu estava errado. Desta vez, o poder destruirá o homem que a magoou. Do outro lado do oceano, naquele exato momento, Chase Holloway estava sentado em sua cobertura dando uma entrevista para a TV. Ele fingia ser o marido enlutado, contando mentiras sobre um trágico acidente. O público acreditou. Minha esposa passou por tanta coisa, disse ele solenemente, fingindo enxugar uma lágrima. Tudo o que quero é que ela se recupere. As câmeras disparavam, as manchetes brilhavam com simpatia. Mas, na manhã seguinte, seu assistente lhe entregou uma pasta. Senhor, um novo investidor acabou de comprar 11% da Holloway Developments. Chase sorriu. Ótimo. Precisamos de parceiros fortes. O assistente hesitou. É a Monroe Holdings, senhor. O nome congelou Chase no meio do riso. Ele se inclinou para a frente. Monroe como em Richard Monroe. Sim, senhor. O bilionário. Ele está expandindo seu portfólio. Os olhos de Chase escureceram. Descubra tudo sobre ele. Enquanto isso, de volta à casa do lago, Elisa sentou-se perto da janela,
observando a neve cair na água parada. Por dias, ela recusou comida, recusou-se a falar. Seu corpo estava se recuperando, mas sua alma parecia vazia. Então, uma pequena batida quebrou o silêncio. Ela abriu a porta e engasgou. Evelyn estava lá, calma, mas firme. Senhorita Monroe, disse ela suavemente, usando o nome que Elisa não ouvia há uma década. Seu pai me enviou. Ele quer que você volte para casa. Lágrimas encheram os olhos de Elisa. Eu não tenho um lar, sussurrou ela. O olhar de Evelyn se suavizou. Você terá. E o homem que fez isso com você vai desejar nunca ter tocado em você. Naquela noite, um jato particular esperava na pista de pouso próxima. Enquanto os motores rugiam, Elisa olhou pela janela, vendo o lago encolher abaixo dela. Ela não estava pronta para a vingança. Ainda não. Mas, em algum lugar no fundo, algo começou a se agitar. Uma centelha do sangue Monroe que ela tentava negar. Um suspense ousado. E quando ela finalmente estivesse ao lado do pai novamente, o mundo logo descobriria. Nenhum império é forte o suficiente para sobreviver à ira de um pai. O jato particular pousou em Boston sob o véu do amanhecer. A pista estava vazia, exceto por 2 SUVs pretos esperando ao lado de um hangar discreto. Richard Monroe saiu primeiro, seu casaco sob medida balançando ao vento. Seus olhos estavam perspicazes, examinando cada canto como um homem retornando a um campo de batalha que jurou nunca mais revisitar. Atrás dele, Elisa o seguia lentamente, frágil, pálida, uma sombra da garota que ele conhecera. Por um momento, eles ficaram ali, sem conseguir falar. Anos de silêncio, arrependimento e distância pairavam entre eles, mais pesados do que a névoa do inverno. Richard finalmente deu um passo à frente. Elisa, disse ele suavemente, sua voz falhando ao pronunciar o nome dela. Ela estremeceu levemente, não por medo, mas por dor. Você não deveria ter vindo, sussurrou ela, sua voz quase inaudível. Ele engoliu em seco. E deixar você lá com aquele animal? Já cometi esse erro uma vez. Não vou cometê-lo novamente. Eles dirigiram até uma propriedade isolada de Monroe nos arredores da cidade, uma mansão escondida atrás de hectares de bosques congelados. Era silencioso, tranquilo, quase sagrado. Lá dentro, o calor da lareira contrastava com o ar gelado da tensão. Evelyn ajudou Elisa a se acomodar, mas ela sentou-se rígida no sofá, as mãos segurando a xícara de chá como se fosse sua última âncora à realidade. Richard a observava do outro lado da sala. Você está segura agora, disse ele gentilmente. Ela balançou a cabeça. Segura? Ele vai me encontrar. Ele sempre me encontra. Você não entende, pai. Chase não perdoa. Ele destrói. Richard cerrou os dentes. Então ele está prestes a aprender como é realmente a destruição. Os olhos dela se encheram de lágrimas. Você acha que a vingança vai consertar isso? Eu perdi meu bebê. As palavras saíram dela como vidro. Não consigo comer. Não consigo dormir. Não consigo respirar sem ouvir a voz dele. Ele caminhou lentamente até ela e sentou-se ao seu lado. Sei que não estava lá quando você precisou de mim. Decepcionei sua mãe e decepcionei você, mas isso, ele segurou as mãos trêmulas dela. Esta é minha chance de consertar as coisas. Elisa olhou para ele através das lágrimas. Você nem sabe quem ele é. Oh, eu sei, disse Richard calmamente. Li todos os arquivos, todas as transações, todas as mentiras. Sei que ele está lavando dinheiro por meio de empresas de fachada. Sei que ele subornou funcionários e sei que fez você assinar aqueles documentos falsos de acidente. Seus lábios se abriram em choque. Como? Como você conseguiu tudo isso? Ele sorriu levemente. O mundo pensa que eu desapareci. Eles esquecem. Fantasmas podem se mover sem serem vistos. Naquela noite, enquanto Elisa dormia pela primeira vez em dias, Richard ficou sozinho em seu escritório. A sala estava repleta de monitores e arquivos. Fotos de Chase apareciam nas telas. Reuniões de negócios, festas, até jantares secretos com sua amante. Um homem como ele pensava que era intocável. Richard pretendia provar que ele estava errado. Ele pegou o telefone e discou. Evelyn, disse ele, com um tom de voz firme. Ative o projeto Aegis. Quero vigilância total sobre a Olovai Developments e adquirir discretamente todas as dívidas pendentes dele. Quando ele acordar, quero o império dele sob meu controle. A voz calma de Evelyn respondeu. Entendido, senhor. Ao desligar, Richard olhou para a janela, onde a neve caía mais forte agora, cobrindo tudo de branco. Você queria guerra, Chase,
murmurou ele. Você acabou de declará-la. Ao amanhecer, o homem que destruiu a vida de Elisa perceberia que acabará de vender sua alma ao pai dela. Chase Holloway acordou em sua cobertura ao som das sirenes da cidade e dos flashes das câmeras do lado de fora. Durante dias, as colunas de fofocas estavam fervilhando com o acidente envolvendo sua esposa. Sua equipe de relações públicas havia contorcido a história perfeitamente. Ele era o marido de coração partido, a vítima da tragédia. A simpatia do público inundou-o. Os preços das ações dispararam. Para o mundo, ele ainda era o garoto de ouro da elite de Boston. Ele serviu-se de um copo de uísque, percorrendo as manchetes da manhã. Queda trágica deixa a esposa de milionário em recuperação. Outro artigo dizia: Titã dos negócios apoia sua amada esposa. Ele sorriu. Amada, murmurou. Se eles soubessem. A campainha tocou. Seu assistente Nola entrou correndo com o tablet. Senhor, algo estranho aconteceu esta manhã. Um fundo privado acabou de comprar 30% das ações em circulação da sua empresa sob o nome de Aegis Capital. Chase franziu a testa. Nunca ouvi falar deles. Quem está por trás disso? Não sei dizer. Eles estão usando contas offshore. Cayman, Luxemburgo, Singapura. Tudo limpo, mas eficiente. Chase recostou-se na cadeira. Descubra quem são. Ninguém se aproxima de mim sem pagar. Mas, enquanto ele falava, seu telefone vibrou. Uma mensagem de um número desconhecido apareceu. Belo Império. É uma pena que seja tão frágil. Em anexo havia uma foto. Sua amante Vanessa saindo de sua cobertura à meia-noite, seguida por outra imagem de uma mala cheia de dinheiro. O sangue de Chase gelou. Alguém o estava observando. Ele olhou para cima bruscamente. Quem vazou isso? Nolan hesitou. Não sabemos, senhor, mas se isso vazar, Chase bateu com o punho na mesa. Não vai vazar. Cuide disso. Enquanto isso, do outro lado da cidade, Richard Monroe estava sentado em seu escritório, observando as mesmas imagens aparecerem em seu monitor. Sua rede de investigadores trabalhava com precisão cirúrgica. Cada escândalo, cada segredo exposto, peça por peça. Deixe-o suar, murmurou Richard. O medo tornará descuidado. Naquele mesmo momento, Elisa estava sentada perto da lareira na mansão de seu pai, enrolada em um cobertor. Evelyn se juntou a ela silenciosamente. Você deveria comer alguma coisa, disse ela gentilmente. Elisa olhou para as chamas. Ele provavelmente está na televisão agora fingindo lamentar minha morte. Evelyn hesitou, depois lhe entregou um tablet. Você deveria ver isso. Na tela, passava um clipe de uma transmissão ao vivo do noticiário. Chase diante das câmeras, sombrio e composto. Minha esposa está se recuperando em uma clínica particular. Eu a amo profundamente e peço privacidade neste momento difícil. Os lábios de Elisa tremeram. Ele matou meu bebê. Evelyn colocou a mão firme em seu ombro. Então deixe o mundo ver quem ele realmente é. Você não precisa gritar para destruir um homem como ele. Você só precisa da verdade. Naquela noite, enquanto Chase entretinha investidores em um bar de luxo, um de seus contatos o chamou de lado. Você está em apuros, Holloway, sussurrou o homem. Alguém está comprando suas dívidas. Alguém poderoso. O nome Monroe continua surgindo. Chase congelou. Monroe como em Richard Monroe? O homem assentiu. O mesmo. Dizem que ele está de volta e quer vingança. Chase riu nervosamente, embora seu pulso estivesse acelerado. Aquele fóssil. Ele está morto para os negócios há uma década. O homem deu de ombros. Talvez, mas se eu fosse você, começaria a rezar. Chase se virou para o horizonte da cidade, seu reflexo distorcido no vidro. Pela primeira vez em anos, o medo tomou conta dele. Em algum lugar lá fora, um inimigo invisível estava apertando o cerco, e ele nem sabia por quê. Um suspense ousado. Ele ainda não sabia, mas todo o império que construíra já estava desmoronando, uma assinatura silenciosa de cada vez. Elisa acordou no meio da noite, encharcada de suor. A mansão estava silenciosa, exceto pelo leve crepitar da lareira no andar de baixo. Toda vez que ela fechava os olhos, via o mesmo pesadelo. A mãozinha de seu bebê escorregando, o rosto furioso de Chase acima dela e o som de seu próprio grito ecoando pela escada de mármore. Ela pressionou a mão trêmula contra a barriga, sussurrando entre lágrimas. Desculpe. Não consegui te salvar. Durante dias, ela se recusou a falar, se recusou a comer. Seu corpo estava se recuperando, mas sua mente estava presa naquela noite.
A equipe se movia silenciosamente ao seu redor, com medo de perturbar seu silêncio. Richard observava à distância, impotente. Ele passará a vida controlando tudo. Mercados, salas de reunião, governos, mas não conseguia controlar a dor nos olhos da filha. Certa manhã, ele se sentou ao lado dela na varanda, com o ar frio do inverno cortante. Sabe, disse ele suavemente, quando sua mãe morreu, eu também parei de viver. Eu me enterrei no trabalho e chamei isso de sobrevivência. Mas foi covardia. Elisa não olhou para ele. Você não estava presente para nós. Ele assentiu lentamente. Você está certa. Eu não estava. Achei que o sucesso poderia compensar a ausência. Mas não compensa. Ele fez uma pausa, a voz cheia de arrependimento. Mas posso estar aqui agora, se você me deixar. Lágrimas queimavam seus olhos. Você não pode trazê-lo de volta, pai. Meu bebê se foi. Não, disse ele gentilmente. Mas você ainda está aqui, e ele merece ter uma mãe que vive, não uma que morre em silêncio. Naquela noite, Evelyn entrou no escritório segurando uma pasta. Senhor, rastreamos as contas offshore. Chase tem lavado fundos de investidores por meio de empresas de fachada. Se expusermos isso, o império dele entrará em colapso. Richard olhou para Elisa, que estava parada em silêncio na porta. O que você quer que eu faça? Perguntou ele. Ela hesitou. Você quer que eu diga para destruí-lo? Quero que você escolha, disse ele simplesmente. Os olhos de Elisa brilharam. Não quero vingança, sussurrou ela. Só quero que ele enfrente a verdade, que sinta o que me fez sentir. A expressão de Richard suavizou-se. Então vamos dar-lhe isso e muito mais. No dia seguinte, os meios de comunicação começaram a receber denúncias anônimas, documentos financeiros, transferências bancárias e fotos de Chase com a sua amante Vanessa em vilas privadas e quartos de hotel. As manchetes mudaram da noite para o dia, passando da simpatia para a suspeita. Fundos de caridade do bilionário sob auditoria. Fontes questionam o escândalo matrimonial. Em seu escritório, Chase explodiu. Quem está alimentando eles com esse lixo? Gritou ele, batendo o telefone. Seu assistente gaguejou. Senhor, acho que vem de alguém dentro do nosso grupo de investidores. Encontre eles, rosnou Chase, e faça eles desaparecerem. Enquanto isso, na mansão Monroe, Elisa caminhava pelo grande corredor vestida de cinza claro. Seus passos eram lentos, mas firmes. Ela parou em frente a um quarto de bebê que estava vazio há anos, o antigo quarto que sua mãe havia reservado para ela. Lá dentro havia brinquedos empoeirados, papel de parede desbotado e uma caixa de música inacabada. Ela a enrolou suavemente. Uma canção de ninar suave encheu o ar. Richard apareceu atrás dela. Isso era seu, disse ele baixinho. Você costumava adormecer ao som dela. Elisa olhou para ele com lágrimas nos olhos, mas conseguiu esboçar um pequeno sorriso. Então vou guardá-la para ele. Pela primeira vez, ela não chorou ao dizer o nome do seu bebê. Algo dentro dela havia mudado, não se curado, mas endurecido. Ela não era mais a mesma mulher frágil que havia caído daquelas escadas. Ela era algo novo. Um final emocionante. E enquanto a tempestade se formava lá fora, Elisa sussurrou para si mesma. Se ele me destruiu, vou mostrar a ele o que realmente significa destruir. A luz da manhã penetrava na propriedade dos Monroe, tocando as bordas do poder e da dor que enchiam a casa. Elisa estava sentada na biblioteca, cercada por pilhas de documentos. Evelyn os trouxera. Relatórios financeiros, e-mails, cartas, cada um deles mais um tijolo na parede que se fechava em torno de Chase. Estes, disse Evelyn, deslizando um pendrive pela mesa, foram retirados do servidor privado dele. Ele tem canalizado dinheiro de investidores para negócios imobiliários ilegais no exterior. Se isso vier a público, ele está acabado. Elisa girou o pendrive na mão, seu reflexo brilhando na superfície metálica. Como você conseguiu isso? Evelyn deu um pequeno sorriso misterioso. Digamos apenas que há pessoas que ainda devem favores ao seu pai. Richard entrou na sala, sua presença imponente, mas calma. Agimos com cautela. Chase ainda tem influência. Um vazamento errado poderia virar a imprensa contra nós. Elisa olhou para ele. Ele não merece cautela, pai. Sua voz trazia um fogo silencioso. Ele merece perder tudo que usou para magoar as pessoas. Richard a estudou, depois assentiu. Você está começando a soar como eu. Ela encontrou o olhar dele. Não, estou começando a soar como alguém que não tem mais medo.
Naquela noite, Evelyn organizou uma reunião privada entre Richard e um jornalista financeiro chamado Marcus Kane, um homem conhecido por expor a corrupção corporativa. Eles se encontraram em um restaurante mal iluminado no centro de Boston, onde negócios e traições eram frequentemente negociados acompanhados de vinhos finos. Richard chegou primeiro, discreto e composto. Senhor Monroe, cumprimentou Marcus, sentando-se no banco. Você tem sido um fantasma há anos. Por que quebrar o silêncio agora? Os olhos de Richard endureceram. Porque um homem que se autodenomina líder espancou minha filha até ela perder seu filho, e pretendo fazê-lo responder por isso. Marcus ergueu uma sobrancelha. Você está me pedindo para começar uma guerra. Richard inclinou-se para a frente. Não, estou lhe contando a verdade. O que você faz com ela, depende de você. Ele colocou um envelope lacrado sobre a mesa. Dentro estavam os documentos, provas do desvio de dinheiro de Chase, fotos com autoridades governamentais e até transferências bancárias assinadas em seu nome. Marcus hesitou. Isso pode destruí-lo. É esse o objetivo, respondeu Richard. Mas publique só depois que eu lhe disser. Ainda falta uma peça. Na manhã seguinte, Elisa entrou no escritório segurando seu celular. Você disse que tinha tudo, disse ela a Evelyn. Mas há algo que você não sabe. Ela abriu um arquivo de vídeo. A imagem era granulada, mas o som era inconfundível. A voz de Chase gritando, o baque do impacto e o próprio grito dela. A data mostrava a noite em que ela perdeu seu bebê. Evelyn suspirou baixinho. Onde você? Estava no sistema de segurança da nossa casa, sussurrou Elisa. Ele achou que tinha apagado, mas o backup foi enviado automaticamente para a nuvem. Richard ficou paralisado por um longo momento. Ninguém falou nada. Então ele disse: Elisa, essa é a prova de que precisávamos. Isso vai acabar com ele de vez. Ela olhou para a tela, tremendo, mas resoluta. Não, pai. Não é apenas uma prova. É a minha voz, a minha dor, e serei eu quem mostrará ao mundo. A expressão de Richard suavizou-se, orgulho e tristeza misturando-se em seus olhos. Então faremos do seu jeito. Naquela noite, sob a luz prateada da lua, Elisa ficou perto da janela, observando a neve cair novamente. Mas, dessa vez, ela não sentia frio. Sentia um poder zumbindo silenciosamente sob sua dor, uma força nascida da sobrevivência. Um final emocionante. Amanhã, o mundo ouviria seu grito, não como vítima, mas como o início do fim de Chase Holloway. Era a noite em que a sociedade de Boston se reunia para o baile anual da Fundação Crescem, um evento glamouroso repleto de sorrisos diamantados, taças de champanhe e escândalos sussurrados. As câmeras disparavam enquanto limusines paravam em frente ao salão de baile do Grand Hotel. Lá dentro, Chase Holloway estava entre seu círculo de poderosos, parecendo em todos os aspectos o milionário refinado que fingia ser. Ele ria, apertava mãos e fingia não notar os rumores crescentes que circulavam ao seu redor. Para o mundo, ele ainda era um marido enlutado e bem-sucedido. Mas, naquela noite, ele aprenderia que os fantasmas nem sempre permanecem enterrados. Do outro lado da cidade, Elisa estava em frente ao espelho na suíte de seu pai. A transformação era quase irreal. A mulher frágil e abatida do hospital havia desaparecido. Em seu lugar estava alguém mais forte. Seu cabelo estava penteado para trás, sua maquiagem era sutil, mas marcante, e seu vestido era de um tom profundo de vermelho que refletia a luz como fogo líquido. Evelyn fechou o zíper do vestido, sussurrando. Você não precisa fazer isso esta noite. Elisa encontrou seus olhos através do espelho. Sim, eu preciso. Ele tirou tudo de mim. Hoje à noite, vou recuperar meu nome. Richard entrou silenciosamente. Por um momento, ele simplesmente olhou para ela, orgulho e tristeza estampados em seu rosto. Você me lembra sua mãe, disse ele suavemente. Ela tinha o mesmo fogo quando entrava em uma sala. Elisa sorriu levemente. Então vamos terminar o que ele começou. O carro preto chegou à entrada da gala no momento em que a orquestra começou a tocar. As cabeças se viraram quando a mulher vestida de vermelho saiu, seus brincos de diamante refletindo a luz. Um murmúrio percorreu a multidão. Aquela é Elisa Holloway? Eu pensei que ela estivesse morta. Ela terminou com um sorriso calmo ao passar por eles, seus saltos batendo no mármore. Do outro lado da sala, Chase congelou no meio da conversa. Por um segundo, sua máscara se quebrou. Seu rosto empalideceu. Impossível, ele sussurrou. Vanessa, sua amante, tocou seu braço nervosamente. O que há de errado? Mas Chase não respondeu.
Seus olhos estavam fixos na figura que se movia em sua direção com graça lenta e deliberada. Todas as câmeras do salão se viraram quando Elisa parou a poucos metros de distância. Olá, Chase, disse ela, com voz firme, quase gentil. Ele gaguejou. Elisa, como você está? Oh, relaxe, ela interrompeu. Não estou aqui para assombrá-lo. Estou aqui para agradecer. A multidão ficou em silêncio. Chase forçou um sorriso para os fotógrafos. Minha esposa. Minha ex-esposa passou por tanta coisa. Estou feliz que ela tenha se recuperado. Elisa se inclinou, sussurrando friamente. Se recuperou? Você vai desejar que eu não tivesse feito isso. Então ela se virou para as câmeras, com uma expressão suave, mas confiante. Eu só queria compartilhar o quanto sou grata à Fundação Crescem por apoiar mulheres que estão se recuperando da violência doméstica. Às vezes, sobreviver é a vingança mais poderosa. Suspiros percorreram a plateia. Os telefones dos repórteres acenderam como fogo. O sorriso de Chase vacilou. Sua mão tremeu levemente quando ele ergueu a taça, tentando rir da situação. Mas do outro lado da sala, Richard observava com fria satisfação enquanto os sussurros se transformavam em manchetes em tempo real. Vanessa puxou o braço de Chase. As pessoas estão olhando. Vamos embora. Mas antes que pudessem se mover, um jornalista se aproximou, com o microfone pronto. Senhor Holloway, algum comentário sobre as acusações de abuso? O mundo de Chase começou a desabar. Acusações, ele gritou, mas sua voz falhou. As câmeras dispararam. Elisa encontrou seus olhos uma última vez, depois se virou, e a multidão se abriu para ela como ondas. Lá fora, a neve caía suavemente quando ela entrou no carro de seu pai, que a esperava. Seu pulso estava firme, seu coração mais leve do que havia estado em meses. Dentro da gala, o telefone de Chase vibrou. Uma mensagem de vídeo havia se tornado viral. Sua própria voz, o grito dela, a verdade. E isso era apenas o começo. Na manhã seguinte, Boston acordou em caos. O vídeo havia explodido em todas as plataformas, com milhões de visualizações da noite para o dia. Era granuloso, mas inconfundível. A voz de Chase Holloway ecoava pelos alto-falantes ao redor do mundo. Você acha que pode me deixar? Em seguida, o som de um tapa, um baque e o grito aterrorizado de Elisa. Os âncoras de noticiários chamaram de o escândalo doméstico mais chocante da década. As redes sociais foram uma tempestade de indignação. Os patrocinadores rescindiram seus contratos. Os investidores entraram em pânico. E no corredor da cobertura, o homem que outrora dominava o horizonte de Boston viu seu império desmoronar em tempo real. Chase jogou seu telefone pela sala. Ele se estilhaçou contra a parede. Quem vazou isso? Ele gritou. Vanessa estava tremendo perto da janela, pálida como a neve. Chase, eu não sei. Talvez a empresa de segurança. Não minta para mim, ele rugiu, agarrando seu pulso. Ela gritou, se afastando. Você está me machucando. Isso o fez parar imediatamente. Por uma fração de segundo, ele se viu refletido no medo dela e percebeu que havia se tornado tudo o que jurou nunca ser. Mas o momento passou. Ele a soltou, sua voz baixando para um tom mortalmente calmo. Saia. Chase, por favor. Eu disse saia. Gritou ele, e Vanessa fugiu, soluçando pelo corredor. Do outro lado da cidade, na propriedade Monroe, Elisa estava sentada com o pai assistindo ao noticiário. A voz do âncora era firme, mas aguda. Fontes confirmam que o vídeo foi autenticado por perícia digital. As autoridades estão reabrindo a investigação sobre o caso de violência doméstica de Holloway. As mãos de Elisa tremiam quando ela se virou para Richard. Vazou. Todos sabem. Richard assentiu lentamente. Agora a lei fará o que eu não pude fazer. Evelyn entrou na sala com um sorriso calmo. A diretoria da Holloway Developments convocou uma reunião de emergência. A maioria de seus sócios está abandonando. Alguns estão até entrando com ações judiciais. Elisa recostou-se na cadeira, exalando o que parecia ser a primeira vez em anos. Acabou, sussurrou ela. Mas os olhos de Richard permaneceram perspicazes. Não, querida. Só vai acabar quando você entrar naquele tribunal e recuperar sua voz. Enquanto isso, o advogado de Chase tentava distorcer a história. Em uma coletiva de imprensa, ele alegou que o vídeo era falso, uma falsificação digital, mas os repórteres não acreditaram. A internet era implacável. Cada quadro do vídeo havia sido analisado por especialistas. Cada padrão de áudio correspondia exatamente à voz de Chase.
Ao anoitecer, a polícia chegou ao seu apartamento com um mandado de interrogatório. Os paparazzi se aglomeraram enquanto ele era escoltado até um carro que o aguardava. As câmeras disparavam como raios. Pela primeira vez na vida, Chase parecia pequeno, apenas mais um homem derrubado por sua própria arrogância. Dentro da sala de interrogatório, seu advogado sussurrou: "Não fale sem mim." Mas Chase não estava ouvindo. Sua mente continuava relembrando o rosto de Elisa na festa, calmo e sem medo. Ele bateu os punhos na mesa. "Ela fez isso comigo", gritou. O detetive à sua frente respondeu friamente: "Não, Sr. Holloway, você fez isso consigo mesmo." Naquela mesma noite, Elisa saiu para o jardim nevado da mansão de seu pai. O vento estava forte, mas ela não sentia. Ela olhou para as estrelas, sussurrando baixinho: "Está feito, pequenino. Ele não pode mais nos machucar." Richard saiu e ficou ao lado dela. "Você fez o que poucas pessoas têm força para fazer, Elisa. Você enfrentou seu monstro à luz do dia." Ela se virou para ele, com lágrimas brilhando nos olhos, mas sem mais fraqueza. "Então talvez seja hora de começar a viver novamente." Mas, quando a paz parecia próxima, Evelyn saiu correndo com uma notícia de última hora. Chase Holloway desapareceu da custódia da polícia. A notícia foi como um terremoto. Chase Holloway foge da custódia da polícia. Ao amanhecer, a notícia inundava todos os canais. Repórteres gritavam uns com os outros do lado de fora da sede da polícia, tentando explicar como um dos homens mais notórios do país simplesmente desaparecera. Dentro da propriedade Monroe, a tensão pairava no ar. Elisa segurou o telefone com tanta força que seus dedos ficaram brancos. Como ele pôde simplesmente desaparecer? Ela sussurrou. Evelyn ficou perto da janela, acompanhando todas as atualizações em seu tablet. O carro de transferência foi sequestrado. Ninguém viu quem fez isso. Os policiais foram encontrados inconscientes à beira da estrada. Richard andava de um lado para o outro perto da lareira, sua postura calma se quebrando pela primeira vez. "Isso não é uma fuga", disse ele sombriamente. "É um encobrimento. Alguém o ajudou." O coração de Elisa batia forte em seus ouvidos. "E se ele vier para cá, pai? E se ele... Ele não virá", interrompeu Richard, com voz firme. "Não sem consequências. Já dobrei a segurança. Ninguém chega perto de você sem passar por mim." Mas, mesmo enquanto falava, seu estômago se revirou. Ele conhecia homens como Chase. Animais encurralados não se rendem. Eles revidam. Enquanto isso, a quilômetros de distância, um SUV preto acelerava por uma estrada abandonada fora da cidade. Dentro dele, Chase estava sentado no banco de trás, com sangue seco no canto dos lábios. Um homem de casaco escuro dirigia em silêncio. "Você estará seguro na cabana", murmurou o motorista. "Ninguém sabe que ela existe." Chase olhou pela janela, com a mente em turbilhão. Tudo o que ele havia construído se foi. Sua empresa foi confiscada. Suas contas foram congeladas, seu nome foi arrastado pela lama. Mas, por baixo da ruína, a raiva queimava como gasolina. "Eles acham que podem me destruir", ele sussurrou. "Vou fazê-los pagar. Vou fazer com que ela pague." Naquela noite, Elisa não conseguia dormir. A mansão parecia mais fria, mais silenciosa, como se algo invisível estivesse se aproximando. Ela se sentou à mesa, folheando fotos antigas, o casamento, as viagens, os sorrisos falsos. Por um momento, ela quase sentiu saudades do homem que um dia amou. Quase. Um leve rangido soou no corredor. Ela congelou. "Pai", chamou baixinho. Nenhuma resposta. Seu pulso acelerou. Ela pegou o telefone, mas então a porta se abriu. Era Richard, ainda de roupão. "Também não conseguia dormir", disse ele com um sorriso cansado. "Pensei em ver como você estava." Ela exalou trêmula. "Você me assustou." Ele se aproximou, colocando a mão no ombro dela. Era exatamente isso que ele costumava fazer, não era? Mantê-la assustada. Lágrimas brotaram em seus olhos. Não mais. Lá embaixo, Evelyn recebeu uma ligação tardia do detetive particular. Seu rosto empalideceu enquanto ela ouvia. "Tem certeza?" Ela sussurrou. "Quando?" Ela desligou e correu para o escritório de Richard. "Senhor, a cabana onde Chase estava escondido pegou fogo há 1 hora, completamente destruída." Richard franziu a testa. Ele estava lá. "Encontraram 2 corpos lá dentro", disse ela, "mas estavam muito queimados para serem identificados." Elisa apareceu na porta. "2 corpos",
repetiu baixinho. Evelyn assentiu. A polícia acha que um deles era Chase. Elisa ficou parada por um longo tempo. Acha, repetiu. Não sabe. Richard olhou para a filha. Vamos descobrir. Mas, por enquanto, acabou. Naquela noite, enquanto a neve caía sobre os restos carbonizados da cabana, uma sombra se movia entre as árvores. Um homem com queimaduras no rosto, mancando, mas vivo. Ele olhou para trás uma vez em direção às chamas, depois desapareceu na escuridão. Um final emocionante. E a quilômetros de distância, o telefone de Elisa vibrou em sua mesinha de cabeceira. Uma mensagem de texto de um número desconhecido. Você acha que eu fui embora? Você já deveria saber, Elisa. Eu nunca desisto tão facilmente. Elisa olhou para a tela brilhante, com a respiração presa na garganta. A mensagem era curta, cruel e inconfundivelmente dele. Você acha que eu fui embora? Você já deveria saber, Elisa. Eu nunca desisto tão facilmente. Seus dedos tremiam enquanto ela relia as palavras. Por um momento, o quarto pareceu inclinar-se. O ar estava rarefeito, o seu batimento cardíaco demasiado alto. Pai! Gritou ela, a sua voz quebrando o silêncio. Em segundos, Richard e Evelyn estavam no quarto. O que aconteceu? Perguntou Richard. Ela entregou-lhe o telemóvel, e ele cerrou os dentes ao ler a mensagem. Há quanto tempo existe este número? Perguntou Evelyn rapidamente. Acabou de chegar, sussurrou Elisa. Há menos de um minuto. A voz de Richard ficou fria. Profissional, a voz de um homem que já controlou mercados inteiros com uma frase. Rastreie, ele ordenou. Evelyn já estava em seu tablet, os dedos voando. Após um momento, ela disse, foi enviado através de um servidor proxy. O sinal passou por 3 países, mas a torre original. Ela fez uma pausa, os olhos se arregalando. É local, a menos de 32 quilômetros de distância. Os joelhos de Elisa fraquejaram. Ele está aqui, ela sussurrou. Richard colocou a mão em seu ombro, firme, mas com delicadeza. Ele quer que você tenha medo. Essa é a única arma que lhe resta. Mas o medo não era a única coisa que se espalhava. Em poucas horas, a mídia divulgou rumores de que Chase havia sobrevivido ao incêndio. Alguns chamaram de farsa. Outros chamaram de encobrimento. As manchetes gritavam, vivo ou morto. O mistério do monstro milionário. Fóruns online explodiram com teorias da conspiração. As pessoas debatiam se o corpo queimado tinha sido um engodo. Richard, enquanto isso, entrou em modo de crise. A propriedade Monroe se tornou uma fortaleza. Segurança privada patrulhando o terreno, câmeras instaladas em todos os cantos, veículos verificados antes de saírem da propriedade. Mas, para Elisa, nenhuma quantidade de fechaduras ou guardas poderia fazê-la se sentir segura. Naquela noite, ela se sentou em seu antigo quarto de infância, olhando para o móvel que seu pai havia restaurado. Ele girava suavemente à luz das velas, com uma melodia suave e assombrosa. Ela sussurrou para o ar vazio, porque você não pode simplesmente permanecer morto. No andar de baixo, Richard se encontrou com um velho contato, um homem chamado Victor Hall, um ex-oficial de inteligência que se tornou especialista em segurança privada. Encontre-o, disse Richard, com voz firme. Não me importa o que for preciso. Victor assentiu. Se ele estiver vivo, nós o encontraremos. Durante 2 dias, houve silêncio. Então, na terceira manhã, Victor ligou. Encontramos o carro que ele usou após a fuga, abandonado em um armazém perto do cais. E, senhor, há mais uma coisa. O quê? Perguntou Richard. Victor hesitou. Havia uma câmera escondida dentro dele. Ela estava vigiando a rua em frente à sua propriedade. Ela está transmitindo há dias. Richard sentiu um frio na barriga. Ele está nos vigiando. Ele se virou para Evelyn. Desligue todas as linhas de comunicação. Nada de ligações, e-mails, nada sem criptografia. Se ele está vigiando, vamos cortá-lo completamente. Enquanto isso, Elisa tentava se controlar. Ela passou horas escrevendo em seu diário, tentando entender sua dor. Mas naquela noite, quando foi até a janela, viu algo que gelou seu sangue. Uma única rosa branca caída no caminho do jardim abaixo. O gesto característico de Chase. A mesma flor que ele costumava trazer depois de cada briga. Sua respiração parou. Pai! Ela gritou novamente. Quando Richard chegou ao seu lado, a rosa já havia desaparecido, levada pelo vento. Os olhos de Richard escureceram. Ele está brincando conosco,
mas está esquecendo uma coisa. Elisa se virou para ele, com lágrimas nos olhos. O que é? Que eu não jogo limpo. Enquanto relâmpagos rasgavam o céu, Richard pegou o telefone e ligou para alguém de uma vida passada, um homem conhecido apenas por um nome: o limpador. A manhã seguinte amanheceu cinzenta e tensa sobre a propriedade Monroe. Uma tempestade se formava sobre Boston, com nuvens girando como cinzas no horizonte. Dentro da mansão, a atmosfera não era menos tensa. Richard estava parado perto da janela, com o telefone colado ao ouvido. Preciso de você aqui hoje, disse ele baixinho. É pessoal. A voz do outro lado da linha deu uma risada sombria. Você só me liga quando é pessoal. Então você sabe que é sério, respondeu Richard e desligou. Horas depois, uma motocicleta preta parou no portão da frente. O homem que desceu dela era alto, magro e tinha a serenidade de alguém que já tinha visto muita coisa. Seu nome era Kellen Pierce, embora poucos o usassem. Em certos círculos, ele era conhecido apenas como limpador, um homem que podia apagar problemas sem deixar vestígios. Evelyn abriu a porta para ele. O Sr. Monroe está esperando por você, disse ela. Kellen assentiu, tirando as luvas ao entrar. Quando ele entrou no escritório, Richard estava esperando perto da lareira. Faz muito tempo, disse Kellen com um leve sorriso. Muito tempo, respondeu Richard. Você ainda cobra o dobro por seus serviços. O triplo, disse Kellen, meio brincando. Richard serviu-lhe um copo de uísque. Preciso vigiar Chase Holloway. Ele está vivo, é perigoso e está atrás da minha filha. A expressão de Kellen ficou séria. Tem certeza de que ele está vivo? Richard entregou-lhe uma foto, a mensagem que Elisa havia recebido, a data e hora e o relatório de rastreamento. Ele não está apenas vivo, está por perto. Kellen estudou a foto por um momento, depois acenou com a cabeça. Tudo bem, me dê 48 horas. Quando ele saiu, Elisa estava descendo as escadas. Seus olhos se encontraram brevemente. Quem é ele? Ela perguntou. Richard hesitou. Alguém especializado em limpar bagunças que ninguém mais consegue resolver. Elisa franziu a testa. Que tipo de bagunça, pai? Ele olhou para ela com seriedade. Do tipo que sangra. Naquela noite, choveu torrencialmente sobre a cidade. Kellen movia-se como uma sombra pelas docas, verificando o armazém onde o carro abandonado de Chase tinha sido encontrado. No interior, tudo cheirava a fumo e sal. Ele agachou-se perto do chão, passando os dedos por uma mancha de fuligem. E então viu uma pegada, recente, que conduzia a uma porta lateral partida. Lá fora, o motor de um barco zumbia baixinho na escuridão. Kellen ergueu seus binóculos. Uma figura estava no convés de um pequeno iate, com o rosto parcialmente escondido sob um capuz. Mesmo à distância, Kellen o reconheceu. Chase Holloway. Ele pegou seu telefone e ligou para Richard. Você estava certo. Ele está vivo. Doc 12, Kai Sul. Não se envolva, ordenou Richard. Apenas confirme e informe. Mas antes que Kellen pudesse responder, faróis brilharam atrás dele. Um SUV preto parou com um guincho e dois homens armados saltaram para fora. Balas rasgaram a noite. Kellen mergulhou atrás de uma pilha de caixotes, respondendo ao fogo. O motor do iate rugiu, acelerando na névoa. Kellen. A voz de Richard crepitou ao telefone. Relate. Kellen se abaixou atrás do abrigo, respirando com dificuldade. Ele tem proteção. Precisão militar. Quem quer que esteja apoiando ele, não são amadores. De volta à mansão, Elisa ouviu a conversa pelo viva-voz. Seu estômago revirou. Ele não está apenas se escondendo, disse ela baixinho. Ele está planejando algo. O rosto de Richard ficou sombrio. Então estaremos prontos. A voz de Kellen soou novamente. É melhor você se apressar. Se Holloway não está fugindo, significa que está caçando. A linha caiu. Um trovão ressoou pela cidade. Elisa ficou paralisada, olhando para a tempestade do lado de fora da janela. Um final emocionante. E em algum lugar além das ondas, em um barco cortando a neblina, Chase Holloway sussurrou em um telefone via satélite. Ela tomou meu império. Agora vou tomar o pai dela. A tempestade havia passado, mas a tensão pairava no ar como umidade antes de um raio. Richard Monroe não dormia há 2 dias. Todas as câmeras de segurança e todos os sensores de movimento da propriedade piscavam nos monitores de seu escritório. Ele podia sentir. Chase Holloway estava perto. Muito perto. Evelyn entrou silenciosamente com café.
O último relatório de Kellen chegou. Ele rastreou um dos homens de Olovai comprando armas no mercado negro. Eles estão construindo algo. Os olhos de Richard se estreitaram. Construindo o quê? Um plano, disse Evelyn simplesmente. No andar de cima, Elisa tentava se manter ocupada. Ela pintava na varanda envidraçada, um hábito que sua mãe lhe ensinara quando era criança. Mas, por mais brilhantes que fossem as cores, seu pincel sempre acabava pintando sombras. Quando olhou para as mãos, percebeu que elas tremiam. A peça que tentava reconstruir estava se desfazendo. Seu telefone vibrou. Número desconhecido novamente. Seu coração deu um salto. Ela abriu lentamente, esperando outra ameaça. Mas não era uma mensagem. Era um vídeo. Ela apertou o play. A imagem estava embaçada no início, depois ficou nítida. Uma câmera apontada para o carro de seu pai do lado de fora do portão da propriedade. A voz de um homem. A voz de Chase falava por trás das lentes. Tic-tac, Elisa. Todo o império acaba caindo. Você não pode se esconder atrás do seu pai para sempre. O vídeo terminou com um único quadro, uma rosa branca colada no para-brisa do carro. Seu corpo ficou gelado. Pai! Ela gritou, correndo pelo corredor. Richard apareceu instantaneamente, com Kellen logo atrás dele. Ela entregou o telefone a ele, com a voz trêmula. Ele está nos observando de novo. Kellen examinou a filmagem. É novo, tem menos de 1 hora. Richard cerrou os dentes. Ele está intensificando. Ele quer nos assustar antes de agir. Mas Kellen não estava convencido. Não, isso não é intimidação. É estratégia. Ele está testando sua segurança. Evelyn, que estava em silêncio até então, falou. Não podemos ficar esperando ele atacar. Vamos atacar primeiro. Richard olhou para ela. O que você está sugerindo? Isca, disse ela simplesmente. Use o que ele mais quer, Elisa. Faça com que ele venha até nós. Os olhos de Elisa se arregalaram. Você quer me usar como isca? É perigoso, alertou Richard. Não me importo, disse Elisa, com voz firme. Cansei de me esconder. Sobrevivi a ele uma vez. Vou sobreviver novamente. Richard viu o fogo nos olhos dela e relutantemente assentiu. Se fizermos isso, faremos do meu jeito. Controlado, seguro. Naquela noite, o plano foi definido. Um evento falso, uma arrecadação de fundos de caridade na cidade em nome de Elisa. Os convites foram enviados publicamente, uma isca clara para quem estivesse observando. Equipes de segurança ocuparam discretamente o prédio. Kellen posicionou-se no telhado do outro lado da rua, com o fone de ouvido no lugar. À medida que os convidados chegavam, as câmeras disparavam. Elisa estava elegante em um vestido azul marinho, sorrindo para a multidão, embora seu coração batesse forte sob o tecido. Richard observava da sala de controle, os olhos fixos em todos os monitores. Então, no meio do evento, uma câmera piscou por apenas 1 segundo. Depois outra, depois 3. Kellen, gritou Richard pelo rádio. Estou vendo, respondeu Kellen. Ele está aqui. No mezanino acima, um homem com uniforme de garçom deslizou pelas sombras, movendo-se em direção a Elisa. Ele parou a 1,5 metros de distância, com uma bandeja tremendo levemente em sua mão. Seus olhos se encontraram e, por um breve momento, ela pensou ter reconhecido ele. Então ele sorriu, um sorriso cruel e familiar. Elisa, ele sussurrou, colocando a bandeja no chão. Sentiu minha falta. Os guardas se moveram instantaneamente, mas Chase foi mais rápido. Ele empurrou a bandeja em um deles, sacando uma faca da manga. O pânico se instalou. Os convidados gritaram. Kellen saiu correndo do telhado, gritando em seu comunicador. Ele a pegou. Vamos lá. Um suspense ousado. Enquanto o caos tomava conta do salão de baile, a voz de Chase se destacou entre os gritos. Você levou meu filho, Elisa. Agora vou levar tudo que você ama. O salão de baile entrou em caos. Gritos ecoavam nas paredes de mármore enquanto os convidados corriam para se esconder. Taças de vinho se estilhaçaram, lustres balançavam violentamente acima e Chase Olovai estava no centro de tudo isso. Com uma faca brilhando em sua mão e os olhos selvagens de raiva. Elisa recuou lentamente, com a respiração ofegante e o coração batendo forte no peito. O som de seu próprio pulso abafava tudo. Você não deveria estar vivo, ela sussurrou. Chase sorriu, com sangue já escorrendo de um corte superficial em sua bochecha. Você também não deveria. Os guardas correram em sua direção, mas ele se movia como um predador.
Um golpe, cada movimento preciso. Ele agarrou o braço de Elisa e a puxou para perto, a lâmina raspando sua pele. Você roubou meu império, ele sussurrou. Agora vou fazer você assistir enquanto eu queimo o seu. Da varanda superior, Kellen sacou sua pistola. Solte-a, Olovai. Chase sorriu com desdém. Se você atirar em mim, o mundo inteiro verá o sangue dela em suas mãos. Elisa lutou, chutando para se libertar por um momento, derrubando a faca de sua mão. Ela caiu no chão com um barulho metálico. Kellen atirou. Um tiro certeiro que destruiu a torre de champanhe atrás de Chase. Vidros choviam como diamantes enquanto o caos tomava conta da sala. Movam-se. A voz de Richard gritou pelo comunicador. Seus homens invadiram o local, forçando os convidados a se dirigirem para as saídas. Evelyn apareceu no corredor lateral, gritando: por aqui. Mas Chase não tinha terminado. Ele se lançou em direção a Elisa novamente, pegando um caco de vidro. Você acha que isso termina hoje à noite? Ele rosnou. Isso nunca termina, Elisa. Ela olhou nos olhos dele, por uma fração de segundo, viu o homem que ela amava. Depois se lembrou dos hematomas, dos gritos, da perda. Sim, ela disse suavemente. Acaba. Ela balançou a bandeja de metal ao lado dela, acertando no rosto. O impacto jogou no chão. Kellen correu para frente, imobilizando enquanto dois guardas o seguravam. A faca deslizou pelo chão e caiu perto dos pés de Richard quando ele entrou. A música havia parado. O único som era a respiração ofegante de Chase. Sangue escorria de sua têmpora, mas seu sorriso nunca desapareceu. Você acha que venceu? Ele sussurrou. Você não tem ideia para quem eu trabalho. Os olhos de Richard escureceram. Você está acabado, Olovai. Passará o resto da vida atrás das grades. Chase riu, um som quebrado e assustador. Você acha que construí meu império sozinho? Existem outros maiores do que eu. E eles já estão a caminho. Kellen pressionou o cano da arma contra a cabeça de Chase. Diga os nomes deles. Mas Chase apenas sorriu. Tarde demais. Antes que alguém pudesse reagir, ele bateu com a cabeça no chão com força suficiente para sangrar e mordeu uma pequena cápsula escondida na boca. Em segundos, espuma borbulhou em seus lábios. Seu corpo convulsionou violentamente. Veneno! Gritou Evelyn. Ele está tomando alguma coisa. Elisa caiu de joelhos ao lado dele. Não, não, Richard a puxou para trás. Não toque nele. Os olhos de Chase reviraram, e seu último suspiro saiu como um gorgolejo. Por um longo momento, ninguém se moveu. O mundo parecia congelado. Então, lentamente, a vida se esvaiu de seu rosto. Elisa olhou para o homem que destruíra sua vida, que levará seu filho. E, pela primeira vez, ela não sentiu nada. Nenhum ódio, nenhuma satisfação, apenas silêncio. A polícia chegou minutos depois, o salão ainda coberto de vidro e sangue. Repórteres se aglomeravam do lado de fora. Kellen olhou para Richard com severidade. Acabou. Richard balançou a cabeça. Não, não acabou. Você o ouviu. Há outros. Elisa levantou-se lentamente, sua voz calma, mas segura. Então vamos encontrá-los. Todos eles. Um final emocionante. E enquanto o corpo sem vida de Chase era carregado, um telefone vibrou em seu bolso, uma mensagem criptografada piscando uma linha. Fase 2, Alvo Monroe. O salão de baile ainda estava mergulhado no caos horas após a morte de Chase Olovai. Sirenes da polícia soavam do lado de fora enquanto repórteres gritavam por declarações. Os flashes das câmeras cortavam a noite como raios. Lá dentro, Elisa estava sentada enrolada em um cobertor, olhando para o chão. Ela deveria sentir alívio, mas, em vez disso, sentia um medo profundo e inabalável. Evelyn entregou a Richard um telefone lacrado em um saco plástico transparente. Estava no bolso de Olovai, disse ela baixinho. Há uma mensagem que chegou depois que ele morreu. Richard franziu a testa. A tela piscava com texto criptografado. Apenas uma frase brilhava em vermelho na tela. Fase 2, Alvo Monroe. Kellen se inclinou para mais perto. Isso significa que há uma segunda operação. Alguém mais está puxando os cordões. A expressão de Richard endureceu. Então vamos expulsá-los antes que eles façam alguma coisa. Lá fora, as luzes da polícia pintavam a neve de vermelho e azul. A detetive responsável, uma mulher de olhar perspicaz chamada Detetive Rivera, aproximou-se de Richard. Senhor Monroe,
Precisamos de seu depoimento oficial. A morte de Olovai parece ter sido auto-infligida. Mas essa mensagem significa que estamos lidando com algo maior. Richard interrompeu. Cuide da sua investigação. Nós cuidaremos da nossa. Rivera franziu a testa. Esta não é uma guerra particular, Sr. Monroe. A voz de Richard era baixa, perigosa. Tornou-se uma no momento em que ele colocou as mãos na minha filha. Ela o estudou por um momento antes de suspirar. Tudo bem, mas tenha cuidado. Homens como ele não morrem sozinhos. Eles levam outros com eles. De volta à propriedade, a tensão voltou como uma sombra que se recusava a ir embora. A equipe analisou cada pedaço do rastro digital de Olovai. Evelyn sentou-se no console principal, decodificando arquivos de seu servidor criptografado. Tem algo aqui, ela murmurou. Uma lista de contas offshore, empresas de fachada, a maioria delas sem saída, mas olhe para este nome. Ela ampliou a imagem. Elisa leu em voz alta. Vanguard Solutions. Kellen ergueu a cabeça rapidamente. Isso não é uma empresa. É uma rede de segurança privada. Ex-militares. Alta autorização. Contratos sujos. Se eles estiverem envolvidos, temos um problema. Richard cerrou os dentes. Quão profundo? Kellen exalou. Profundo o suficiente para fazer governos desaparecerem. Por um momento, o silêncio tomou conta da sala. Então Richard se endireitou. Vamos lutar contra eles. Evelyn, rastreie qualquer movimento relacionado à Vanguard. Kellen, me dê os nomes. Elisa, ainda sentada perto da lareira, falou baixinho. Pai, talvez devêssemos parar. Chase está morto. Não é o suficiente. Richard se virou para ela, sua expressão cheia de algo entre amor e fúria. Suficiente? Ele tentou te matar, Elisa, e agora outra pessoa quer terminar o que ele começou. Ela encontrou seu olhar, com lágrimas prestes a cair. Mas se você continuar lutando contra eles, você se tornará o que ele era, um homem que só sabe destruir. Por um momento, as palavras dela romperam o aço em seus olhos. Estou fazendo isso para te proteger, disse ele baixinho. Não quero mais vingança, sussurrou ela. Só quero paz. Antes que Richard pudesse responder, alarmes soaram pela mansão. Luzes vermelhas piscaram nos monitores. Os dedos de Evelyn voaram pelo teclado. Sensores de movimento foram acionados. Perímetro do portão leste. Kellen pegou sua arma. Eles nos encontraram. As imagens de segurança mostravam SUVs pretos se aproximando pela estrada da floresta. Homens armados vestidos com equipamentos táticos saíram dos veículos, movendo-se com precisão militar. Richard se virou para a filha. Leve-a para a sala de pânico agora. Kellen puxou Elisa pelo braço. Vá. Ela olhou para trás no momento em que Richard abriu uma gaveta e pegou um revólver antigo. Sua voz estava calma, firme. Eles venceram uma guerra, murmurou ele. Eles apenas ganharam uma. Lá fora, um trovão ressoou novamente quando os primeiros tiros foram disparados, ecoando pela noite fria. Um final emocionante. E, à medida que os tiros se aproximavam, um soldado mascarado levantou a viseira, revelando um rosto que Elisa conhecia muito bem. Vanessa! Ela exclamou. Você! A neve caía em flocos pesados enquanto a propriedade Monroe entrava em caos. Os tiros ecoavam pela noite, repercutindo nas paredes de pedra. Holofotes varriam a propriedade enquanto as forças de segurança revidavam dos balcões. Lá dentro, o pulso de Elisa batia forte em seus ouvidos enquanto Kellen a puxava por um corredor em direção à sala de pânico escondida sob o escritório. Mantenha a cabeça baixa, ele gritou, segurando sua mão com força. Atrás deles, a voz de Evelyn soava no fone de ouvido, tensa, mas concentrada. Perdemos as câmeras do norte. Eles violaram o perímetro. Elisa se virou a tempo de ver um dos soldados mascarados entrar em cena. Alto, ágil, com olhos que queimavam com algo mais do que raiva. E então, quando uma bala estilhaçou a janela ao lado deles, o soldado arrancou sua máscara. Era Vanessa. Elisa congelou. Você. Vanessa sorriu, abaixando ligeiramente sua arma. Sentiu minha falta, querida. Kellen apontou sua arma, com fúria estampada no rosto. Largue isso. Mas Vanessa apenas riu. Relaxe, soldado. Não estou aqui por ela. Ela apontou para a ala leste. Estou aqui por ele. Richard Monroe. Elisa prendeu a respiração. Você está trabalhando com a Vanguard. Os olhos de Vanessa brilharam. Oh, querida.
Não estou trabalhando com eles. Eu sou eles. Kellen se aproximou, sua voz aguda. Você era um peão de Olovai. Ela sorriu friamente. Não, eu era sua parceira. Chase queria poder. A voz de Richard de repente rompeu a calma de Kellen. Tire Elisa daqui agora. Mas antes que pudessem se mover, Vanessa puxou o gatilho. A bala atingiu a parede a centímetros da cabeça de Elisa. Ninguém sai daqui até eu conseguir o que vim buscar. Ela sussurrou. Richard irrompeu no corredor, revólver na mão. Procurando por mim, ele disse friamente. Vanessa se virou lentamente, seu sorriso se ampliando. Aí está você, velho, a lenda em pessoa. Eu não lido com traidores, disse Richard. Você deveria, ela respondeu. Porque um deles construiu seu império. A vanguarda não surgiu do nada, Richard. Você nos criou. Sua expressão não mudou, mas Elisa percebeu. Um lampejo de culpa. Vanessa deu um passo à frente. 20 anos atrás, sua empresa financiou operações privadas no exterior. A vanguarda era sua sombra. Quando você se afastou, nós não morremos. Nós evoluímos. E agora possuímos tudo o que você deixou para trás. Richard cerrou os dentes. E Olovai era nosso fantoche, disse Vanessa simplesmente. A distração perfeita. Enquanto você estava ocupado lamentando a tragédia de sua filha, nós estávamos tomando conta dos seus bens. Kellen atirou primeiro. A bala raspou o ombro de Vanessa, fazendo-a tropeçar. Richard agarrou Elisa, puxando-a em direção à escada. Corra! Mas a risada de Vanessa ecoou pelo corredor, arrepiante e triunfante. Corra o quanto quiser, Richard. Você não pode fugir dos seus próprios pecados. Eles chegaram à porta da sala de pânico. Evelyn já estava lá dentro, trabalhando no painel de controle. 10 segundos para travar, gritou ela. Richard empurrou Elisa para dentro. Vá! Mas antes que ele pudesse segui-la, Vanessa apareceu novamente, com sangue escorrendo pela manga. Ela levantou a arma, mirando diretamente nele. Adeus, Monroe. Kellen se jogou entre eles, levando o tiro. A bala atingiu seu ombro e ele caiu com um gemido. Richard se virou e atirou de volta. 1, 2 vezes. Vanessa cambaleou, segurando o lado do corpo, com a arma caindo de suas mãos. Evelyn bateu a porta da sala de pânico bem quando outra explosão sacudiu a propriedade. Poeira chovia do teto. Alarmes soavam. Elisa se ajoelhou ao lado de Kellen, pressionando a mão contra o ferimento dele. Fique comigo. Ele fez uma careta de dor. Você é mais forte do que pensa. Lá fora, através das janelas quebradas, a voz de Vanessa ecoava fracamente por entre a fumaça e o caos. Você não pode se esconder para sempre, Elisa. O passado do seu pai agora me pertence. Um final emocionante. E enquanto as chamas se espalhavam pela propriedade, Evelyn sussurrou as palavras que fizeram o sangue de Elisa gelar. Ela está certa. A vanguarda foi uma criação do seu pai. A porta da sala de pânico se fechou com um baque metálico pesado. O mundo acima deles estava em chamas. A fumaça se espalhava pelas saídas de ar e o barulho de tiros distantes sacudia o chão. Elisa se agachou ao lado de Kellen, com as mãos manchadas com o sangue dele. Você está perdendo muito sangue, ela sussurrou, pressionando com mais força o ferimento dele. Kellen cerrou os dentes. Já passei por pior. Ele tentou sorrir, mas seu rosto estava pálido. Evelyn trabalhava freneticamente no console de controle, acessando as imagens de vigilância. O andar principal foi destruído. Ela murmurou. Metade das equipes de segurança está fora de ação. Vanessa está se reagrupando lá fora com as forças da vanguarda. Temos talvez 15 minutos antes que eles invadam novamente. Elisa se virou para o pai. Me diga o que ela quis dizer, pai. Sobre a vanguarda. Sobre você. Richard ficou parado no meio da sala, em silêncio, o brilho das luzes de emergência projetando sombras profundas em seu rosto. Agora não é a hora, disse ele baixinho. Sim, é. A voz de Elisa falhou. Você tem escondido coisas desde que isso começou. Você sabia sobre ela. Você sabia sobre tudo. Ele encontrou o olhar dela, os olhos cheios do tipo de dor que só vem de décadas de culpa. Quando criei a Monroe Global, estávamos expandindo para contratos de defesa. A vanguarda deveria ser um pequeno braço privado, apenas trabalho de inteligência, segurança, nada mais. Mas o poder gera monstros. Eles se tornaram algo mais sombrio. Quando sua mãe descobriu, ela me implorou para encerrar tudo. Eu não fiz isso. E essa decisão destruiu tudo.
Elisa balançou a cabeça, lágrimas escorrendo pelo rosto. Então todo esse pesadelo é por sua causa. Richard cerrou os dentes. Sim, por minha causa. Kellen tossiu fracamente. Podemos discutir sobre culpa mais tarde. Agora, precisamos de uma saída. Evelyn se afastou das telas. Não podemos escapar pela estrada. Eles bloquearam todas as rotas. Mas há um túnel de manutenção sob a ala leste. Ele leva à antiga linha férrea. Richard assentiu. Ótimo. Partiremos em 5 minutos. Elisa ficou parada, tremendo. E depois, fugiremos pelo resto de nossas vidas. Ele se aproximou, colocando a mão gentilmente em seu ombro. Não, vamos acabar com isso. Isso não vai parar até que a vanguarda desapareça. Kellen se forçou a se levantar, com sangue ainda escorrendo pela camisa. Você vai precisar de provas. Provas reais de que eles existem. Evelyn assentiu. Há um servidor principal na sede da Vanguard. Todos os contratos, todas as operações, todos os nomes estão arquivados lá. Onde? Perguntou Richard. Nova York, disse ela. Na parte baixa de Manhattan. Sob o disfarce de uma empresa de tecnologia chamada Avtec Global. Elisa respirou fundo, trêmula. Então é para lá que vamos. Antes que alguém pudesse responder, os monitores piscaram. Vanessa apareceu na tela, ensanguentada, mas sorrindo. Você não pode se esconder para sempre, Richard. Você construiu este reino de mentiras e agora eu vou assumir o trono. Aproveite seu pequeno buraco no chão enquanto dura. A transmissão ficou preta. Um cronômetro piscou no canto da tela. A voz de Evelyn baixou. Ela colocou explosivos na fundação. Toda a propriedade está preparada para explodir. Richard agarrou a mão de Elisa. Vamos. Eles ajudaram Kellen a se levantar e fugiram pelo estreito túnel de escape enquanto o cronômetro contava os segundos. O ar estava pesado com poeira e calor, e o som de pedras desmoronando ecoava atrás deles. Elisa olhou para trás uma vez, vendo a casa que tinha sido sua prisão e seu refúgio engolida pelas chamas. O império de seu pai, sua culpa, reduzidos a cinzas. Quando finalmente emergiram na noite gelada, a explosão aconteceu. O chão tremeu. O fogo iluminou o céu. Elisa virou-se para o pai, com a voz trêmula. Ela não vai parar, vai. Richard olhou para o inferno, com uma expressão indecifrável. Não, disse ele baixinho. Porque ela ainda está jogando o meu jogo. Um final emocionante. E enquanto a fumaça subia atrás deles, uma mensagem apareceu no tablet de Evelyn. Um sinal de GPS ao vivo de Nova York. Vanessa já estava esperando. O horizonte da cidade de Nova York brilhava como um campo de vidros quebrados enquanto o SUV preto acelerava pela noite. Dentro do carro, a tensão tomava conta do ar. Richard estava sentado no banco da frente, em silêncio, com os olhos fixos no horizonte. Ao lado dele, Evelyn percorria arquivos criptografados em seu tablet, rastreando o fraco sinal de GPS que pulsava na tela. O rastro de Vanessa. No banco de trás, Elisa estava sentada ao lado de Kellen, que estava pálido, mas consciente. Seu braço estava em uma tipóia improvisada, sua mandíbula contraída de dor. Você não deveria ter vindo, ela disse baixinho. Ele lhe deu um sorriso fraco. Sem chance. Ela quase sorriu. Quase. Mas então seu olhar se fixou no horizonte distante, e o peso do que estava por vir a atingiu. Era isso. O fim do império de seu pai, o fim do pesadelo, ou ambos. A voz de Evelyn rompeu o silêncio. Confirmamos o sinal. Vanessa está na Avtec Global. Ela não está mais se escondendo. Os olhos de Richard se endureceram. Então ela quer que a gente vá. Kellen assentiu. Uma armadilha. Com certeza. Deixe ela pensar que está funcionando, disse Richard. Desta vez, ela subestimou as pessoas erradas. Eles estacionaram a vários quarteirões da imponente estrutura de vidro que servia como sede da Avtec Global. Era quase meia-noite, mas as luzes ainda estavam acesas, zumbindo com vida artificial. O logotipo da empresa, um V acentuado dentro de um círculo, brilhava como um farol acima da entrada. Das sombras, Elisa estudou o prédio. Como vamos entrar? Evelyn tirou um pequeno dispositivo do bolso do casaco. Pelo túnel de serviço, eu costumava lidar com as parcerias tecnológicas da Monroe Global. Alguns hábitos são difíceis de perder. Kellen sorriu. E aqui, eu achava que era o criminoso. Eles entraram por uma escotilha de manutenção sob a doca de carga. O túnel era estreito, repleto de cabos e máquinas zumbindo.
Cada passo ecoava como um batimento cardíaco. Richard liderou o caminho, com a lanterna cortando a escuridão. Quando chegamos à sala do servidor principal, copiamos tudo: nomes, contas, operações. Quando isso vier a público, a Vanguard morrerá. Mas quando chegaram ao corredor inferior, algo parecia errado. Muito silencioso, muito limpo. Kellen levantou a mão. Espere. Ele se agachou perto da parede, avistando um fio fino no chão. Sensor de movimento. Eles sabiam que viríamos. O rosto de Evelyn empalideceu. Eles estão observando. Antes que alguém pudesse se mover, luzes se acenderam no teto. Os alto-falantes chiavam. Então a voz de Vanessa encheu o ar, suave e venenosa. Bem-vindo ao lar, Richard. Você trouxe a família. Que comovente. Richard olhou para as câmeras no teto. Acabe com isso, Vanessa. Você perdeu. O riso dela ecoou pelo corredor. Perdi? Você está na minha sala de servidores. Você está no coração da Vanguard. Todos os arquivos, todos os segredos, tudo pertence a mim agora, incluindo você. As portas se fecharam atrás deles, travando com pesados ferrolhos. O pulso de Elisa acelerou. Ela está nos prendendo. Vanessa apareceu em um grande monitor no final do corredor, o rosto meio iluminado, os olhos frios. Você destruiu meu parceiro, meu império, meu futuro. Então, eu peguei algo seu. Adivinha só? O tablet de Evelyn vibrou. Uma transmissão ao vivo foi aberta. Imagens de câmera de um pequeno jato particular, com os motores rugindo em uma pista próxima. O rosto do piloto se virou para a câmera, e Richard congelou. Esse é o seu motorista, disse Vanessa docemente. E naquele avião estão os últimos registros sobreviventes da sua empresa. Tudo o que você construiu, todos os seus bens prestes a desaparecer. Richard cerrou os punhos. Você não vai se safar dessa. Vanessa sorriu. Oh, eu já me safei. De repente, os monitores piscaram e Evelyn engasgou. Ela está sobrepondo a rede de segurança do prédio. Ela vai explodir o cofre de dados. Kellen agarrou o braço de Elisa. Ande. Temos que chegar à sala do servidor agora. Eles correram pelo corredor enquanto os alarmes soavam e luzes vermelhas piscavam acima deles. O chão tremia. O prédio estava prestes a explodir. Elisa olhou para trás, para a tela, onde o rosto sorridente de Vanessa estava congelado no monitor. Você quer brincar de Deus? Ela gritou. Então queime com seu reino. Um final emocionante. E quando a primeira explosão sacudiu o chão sob seus pés, as portas do cofre do servidor se abriram, revelando a própria Vanessa, viva, armada e à espera. O horizonte da cidade de Nova York brilhava como um campo de vidros quebrados enquanto o SUV preto acelerava pela noite. Dentro do carro, a tensão tomava conta do ar. Richard estava sentado no banco da frente, em silêncio, com os olhos fixos no horizonte. Ao lado dele, Evelyn percorria arquivos criptografados em seu tablet, rastreando o fraco sinal de GPS que pulsava na tela, o rastro de Vanessa. No banco de trás, Elisa estava sentada ao lado de Kellen, que estava pálido, mas consciente. Seu braço estava em uma tipóia improvisada, sua mandíbula contraída de dor. Você não deveria ter vindo, ela disse suavemente. Ele lhe deu um sorriso fraco. E perder o grande finale? Nem pensar. Ela quase sorriu. Quase. Mas então seu olhar caiu sobre o horizonte distante, e o peso do que estava por vir a atingiu. Era isso. O fim do império de seu pai, o fim do pesadelo, ou ambos. A voz de Evelyn rompeu o silêncio. Confirmamos o sinal. Vanessa está na VTech Global. Ela não está mais se escondendo. Os olhos de Richard endureceram. Então ela quer que a gente vá. Kellen assentiu. Uma armadilha garantida. Deixe-a pensar que está funcionando, disse Richard. Desta vez, ela subestimou as pessoas erradas. Eles estacionaram a vários quarteirões da imponente estrutura de vidro que servia como sede da VTech Global. Era quase meia-noite, mas as luzes ainda estavam acesas, zumbindo com vida artificial. O logotipo da empresa, um V acentuado dentro de um círculo, brilhava como um farol acima da entrada. Das sombras, Elisa estudou o prédio. Como vamos entrar? Evelyn tirou um pequeno dispositivo do bolso do casaco. Pelo túnel de serviço. Eu costumava lidar com as parcerias tecnológicas da Monroe Global. Alguns hábitos são difíceis de perder. Kellen sorriu. E eu achando que era eu criminoso. Eles entraram por uma escotilha de manutenção sob a doca de carga. O túnel era estreito, repleto de cabos e máquinas zumbindo. Cada passo ecoava como um batimento cardíaco. Richard liderou o caminho, com a lanterna cortando a escuridão.
Quando chegamos à sala do servidor principal, copiamos tudo, nomes, contas, operações. Quando isso vier a público, a Vanguard morrerá. Mas quando chegaram ao corredor inferior, algo parecia errado. Muito silencioso, muito limpo. Kellen levantou a mão. Esperem. Ele se agachou perto da parede, avistando um fio fino no chão. Sensor de movimento. Eles sabiam que viríamos. O rosto de Evelyn empalideceu. Eles estão observando. Antes que alguém pudesse se mover, luzes se acenderam no teto. Os alto-falantes chiavam. Então a voz de Vanessa encheu o ar, suave e venenosa. Bem-vindo ao lar, Richard. Você trouxe a família. Que comovente. Richard olhou para as câmeras no teto. Acabe com isso, Vanessa. Você perdeu. A risada dela ecoou pelo corredor. Perdi? Você está na minha sala de servidores. Você está no coração da Vanguard. Todos os arquivos, todos os segredos, tudo pertence a mim agora, incluindo você. As portas se fecharam atrás deles, travando com pesados ferrolhos. O pulso de Elisa acelerou. Ela está nos prendendo aqui. Vanessa apareceu em um grande monitor no final do corredor, o rosto meio iluminado, os olhos frios. Você destruiu meu parceiro, meu império, meu futuro. Então, eu peguei algo seu. Adivinha o que é? O tablet de Evelyn vibrou. Uma transmissão ao vivo foi aberta. Imagens de câmera de um pequeno jato particular com os motores rugindo em uma pista próxima. O rosto do piloto se virou para a câmera. Richard congelou. Esse é o seu motorista, disse Vanessa docemente. E naquele avião estão os últimos registros sobreviventes da sua empresa. Tudo o que você construiu, todos os seus bens, estão prestes a desaparecer. Richard cerrou os punhos. Você não vai se safar com isso. Vanessa sorriu. Oh, eu já consegui. De repente, os monitores piscaram e Evelyn engasgou. Ela está a sobrepor-se à rede de segurança do edifício. Ela vai explodir o cofre de dados. Kellen agarrou o braço de Elisa. Mexa-se. Temos de ir para a sala do servidor agora. Eles correram pelo corredor enquanto os alarmes soavam e luzes vermelhas piscavam acima das suas cabeças. O chão tremeu. O edifício estava prestes a explodir. Elisa olhou para a tela. O rosto sorridente de Vanessa estava congelado no monitor. Você quer brincar de Deus? Ela gritou. Então queime com seu reino. Um final emocionante. E quando a primeira explosão sacudiu o chão abaixo deles, as portas do cofre do servidor se abriram, revelando a própria Vanessa, viva, armada e esperando. O cofre do servidor se abria para uma sala com um zumbido baixo, repleta de hacks de hardware brilhante. Luzes vermelhas de emergência projetavam longas sombras no piso polido. Vanessa estava no centro, com o rifle nos braços, a respiração firme e os olhos como carvões gêmeos. Atrás dela, o painel de controle exibia uma contagem regressiva, 0,42 segundos. Elisa se jogou no chão, deslizando para baixo, com Kellen arrastando-a em direção às pilhas de servidores. Encontre tudo, ele ordenou. Copie e grave em todos os canais que pudermos. Evelyn já estava digitando, as mãos se movendo como pássaros treinados, destruindo arquivos criptografados, desviando-os por vários circuitos. Richard apoiou o ombro contra uma prateleira, preparando-se para o impacto, observando Vanessa como um governante, avaliando uma ameaça. Ela sorriu, um sorriso lento e paciente. Você acha que pode roubar meu prêmio? Ela murmurou. Já é meu. Elisa rastejou entre as pilhas, a mão tremendo enquanto conectava a unidade ao terminal principal. Linhas de código rolavam em sua tela como chuva. Evelyn gritou. Estamos dentro. Mas eles têm limpezas ativas. As cópias espelhadas estão falhando. O rifle de Vanessa clicou para frente. Pare, disse ela, com voz monótona. Afaste-se. Deixe-me pegar o que é meu. Kellen se levantou, estremecendo de dor, e a encarou. Você transforma nomes em armas. Pessoas morrem. Vanessa piscou, quase magoada, como se a moralidade dele a surpreendesse. Eles eram instrumentos, ela respondeu. Ferramentas em uma economia de poder. Isso é reparo. Richard deu um passo à frente, com voz baixa, mas clara. Liberte o prédio, Vanessa. Você já tirou vidas suficientes. Ela riu alegre e loucamente. Você construiu a máquina, Richard. Não finja surpresa quando as engrenagens girarem. A contagem regressiva ficava mais alta agora, ecoando na sala. Evelyn xingou. 4 segundos. Kellen se lançou, agarrando o braço de Vanessa, tentando arrancar o rifle. O metal tilintou, uma luta que cheirava a sal e medo.
Vanessa se contorceu, disparando um tiro de advertência que quebrou uma prateleira acima. Faíscas choveram por um instante. A sala era uma tempestade de ruído. Então Richard se moveu mais rápido do que qualquer um esperava, colidindo com Vanessa, arrancando o rifle para o lado. O cano disparou inofensivamente em um conjunto de ventiladores de resfriamento. Evelyn gritou, cópia finalmente concluída. Nós temos tudo. Todos os livros contábeis, todos os nomes. Elisa soluçou, com um alívio tão intenso quanto o ar do inverno. Vanessa chegou, presa sob o peso de Richard, com sangue escorrendo pela manga. Você acha que isso termina com os arquivos? Ela cuspiu. Você não sabe o que eu poderia chamar. Kellen pegou uma algema próxima e a prendeu em seu pulso. Hoje não. Sirenes soaram nas proximidades. Através do vidro quebrado, o horizonte brilhava enquanto o amanhecer se aproximava. Os servidores zumbiam, seus segredos agora públicos, enviados para feeds e caixas de entrada em todo o mundo. Vanessa olhou com raiva, exausta e furiosa. Você me expôs, ela sussurrou. Ótimo. Eu queria ser vista. Richard manteve o olhar sem piedade. Você será julgada. Sua risada se quebrou. Talvez, ou talvez você seja. A polícia invadiu o local, a equipe tática vasculhando a sala. A detetive Rivera avançou, com os olhos severos. Mãos ao alto, todos. Os guardas se moveram, armas apontadas. Evelyn entregou uma cópia do disco rígido a Rivera. Tudo, disse ela. Tudo. Nomes, transações, os registros do servidor. Rivera pegou, atordoada. Isso vai derrubá-los, sussurrou ela. Vanessa cuspiu Billy, mas seu rosto havia perdido a rebeldia. Kellen cambaleou, pressionando o ferimento, mas conseguiu um sorriso seco. Conseguimos, murmurou ele. Elisa caiu de joelhos, tomada pela exaustão. Richard se ajoelhou ao lado dela, envolvendo-a com o braço. Você foi corajosa, disse ele. Ela olhou para cima, com os olhos vermelhos, e sussurrou. Nós sobrevivemos. O radar à distância sinalizou a aproximação da mídia. A verdade, agora revelada, não poderia ser contida. E enquanto Vanessa era levada, algemada e derrotada, sua voz se elevou mais uma vez, ecoando pelo corredor do servidor. Observem. Na manhã seguinte à invasão, a cidade de Nova York acordou com o caos de um tipo diferente. Não eram balas, nem fogo, mas a verdade. Telas em todo o país se iluminaram com banners de notícias de última hora. A Vanguard foi exposta, uma rede de espionagem corporativa ligada à morte de bilionários. Todos os principais canais reprisavam as mesmas imagens: Vanessa algemada, a sala de servidores em ruínas e Elisa Monroe em pé entre os escombros, viva. Pela primeira vez em anos, ela não era uma vítima ou um boato de escândalo. Ela era uma sobrevivente, a mulher que derrubou o império. Dentro de um quarto de hospital silencioso, Kellen estava deitado em uma cama, com o braço enfaixado e uma intravenosa lenta. Quando Elisa entrou, seu sorriso foi fraco, mas verdadeiro. Você fica melhor sem a fumaça e as balas, ele brincou. Ela riu baixinho. Você está pior sem sua arma. Ele riu, depois fez uma careta de dor. Vou considerar isso um elogio. Eles ficaram sentados em silêncio por um momento, o ar entre eles cheio de exaustão e alívio. Finalmente, ele disse: Você conseguiu. Você sabe, você terminou o que ele começou. Elisa olhou pela janela para o horizonte da cidade. Não, disse ela baixinho. Eu terminei o que eles começaram. Meu pai, meu marido, Vanessa, todos eles construíram seu poder com base em segredos. Cansei de viver assim. No fim do corredor, repórteres aguardavam do lado de fora da sala de coletivas, onde Richard Monroe se preparava para falar. Evelyn ajeitou sua gravata, sussurrando: Tem certeza disso? Richard assentiu. Pela primeira vez na vida, sim. Ele subiu ao pódio enquanto as câmeras disparavam. Sua voz, normalmente autoritária, estava mais suave agora, arrependida. Durante anos, construí um legado baseado no controle. Eu dizia a mim mesmo que era pela minha família, pela minha filha. Mas o poder sem consciência destrói mais do que protege. Eu deixei isso acontecer. Ele fez uma pausa, encontrando o olhar da multidão. Minha filha Elisa me mostrou o que é realmente coragem. Ela enfrentou monstros que eu ajudei a criar e sobreviveu a eles. A verdade é mais importante do que meu nome, minha empresa ou meu passado. Por isso,
Hoje renuncio e dou tudo o que me resta a uma nova fundação para mulheres que viveram a violência e para aquelas que ainda lutam para serem ouvidas. A sala ficou em silêncio. Então, aplausos surgiram, lentos, hesitantes no início, depois estrondosos. Repórteres gritaram perguntas, mas Richard simplesmente recuou e saiu do palco. Mais tarde naquela noite, ele encontrou Elisa parada à beira do East River. O pôr do sol tingia a água de dourado, e o vento agitava os cabelos dela. Você não precisava fazer isso, disse ela. Eu precisava, respondeu ele. É a única maneira de eu começar a fazer as pazes. Ela olhou para ele, não como um homem destruído, mas como seu pai. Então talvez agora, sussurrou ela, nós dois possamos viver novamente. Atrás deles, Evelyn se aproximou com um pequeno envelope. Isso veio do detetive Rivera, disse ela. Eles encontraram algo na cela de Vanessa. Elisa abriu o envelope. Dentro havia um único bilhete escrito com uma caligrafia nítida e familiar. Você pode ter vencido, Elisa, mas todo império deixa sombras. Seus dedos apertaram o papel, mas ela sorriu levemente. Então que venham as sombras. Não tenho mais medo. O vento aumentou, levando suas palavras para a cidade que a viu sofrer e agora havia se levantar. Pela primeira vez, ela se sentiu livre. Não porque seus inimigos tivessem desaparecido, mas porque ela finalmente havia deixado de ser prisioneira deles. Naquela noite, as redes de notícias em todo o mundo reprisaram o discurso de seu pai. Hashtags viraram tendência. Sobreviventes compartilharam suas próprias histórias em nome dela. O rosto de Elisa se tornou um símbolo não de tragédia, mas de resistência. Em seu apartamento, ela acendeu uma única vela perto da janela pela criança que perdeu, pela mulher que se tornou e por todas as vozes que foram silenciadas pelo medo. A chama tremeluzia, firme e brilhante, um suspense ousado. E quando ela se virou, seu telefone vibrou uma vez. Uma nova mensagem, sem remetente listado. Nós tivemos, Elisa. Bem-vinda ao jogo, verdadeira rainha Lanoi. Então é assim que esta história termina. Ei, meus amigos maravilhosos, vocês ainda estão aqui, não é? Se vocês chegaram até este momento, então algo na jornada de Elisa provavelmente tocou seu coração de uma forma silenciosa e poderosa. Talvez isso tenha lembrado a vocês que força não é nunca quebrar. É aprender a reconstruir. A dor de Elisa, a culpa de seu pai e a luta deles pela verdade nos lembram uma coisa que os estoicos sempre ensinaram: não podemos controlar o que acontece conosco, mas podemos controlar como nos levantamos depois disso. Marco Aurélio disse uma vez: o obstáculo é o caminho. Cada ferida, cada traição, cada perda, não são o fim. São a porta de entrada para nos tornarmos pessoas mais fortes, mais livres e mais vivas. Portanto, se a vida já o quebrou, não esconda suas cicatrizes. Curás. Transforme sua dor em propósito, assim como Elisa fez. E se essa história fez você sentir algo, mesmo que seja apenas uma faísca, então, por favor, meu amigo, clique no botão curtir, compartilhar e inscrever-se, porque em algum lugar lá fora, outro coração precisa ouvir esta mensagem, não é mesmo?